é Gilberto Melo e hoje eu quero falar para vocês que jogam cartas, para vocês que trabalham com oráculos. Você bruxinha, né, que lê tarô, que lê baralho cigano, você bruxinha que joga runas, você que trabalha com algum oráculo, inclusive nós temos vários cursos, tá, gente, de oráculos na nossa escola. Se você quiser aprender a jogar cartas comigo ou outros oráculos que a gente tem como runas, runa das bruxas, baralho da bruxa, lá na descrição tem o meu WhatsApp, você pode procurar, os preços são incríveis, os melhores do mercado, tá? Mais de 5.000 alunos já se formaram pela nossa escola. Quem sabe você não pode ser o próximo. Mas não vim fazer só merchan não, eu vim trazer conteúdo para vocês. Então vamos lá, peguei aqui o baralho da bruxa, tá? Tô utilizando ele. Tô embaralhando, de repente uma carta vai e cai na mesa. O que que significa, Gilberto? Eu devo voltar essa carta para o baralho? De forma alguma. Por quê? Dentro de uma leitura, né? E aí para a gente poder explicar o que eu quero falar, mais uma vez eu vou ter que explicar a mecânica de como funciona, tá? O oráculo, ele trabalha através de uma conexão com o cosmos, com o universo. O oráculo é tipo um telefone onde você se conecta com Deus, com o universo, através dele, tá? Basicamente funciona assim. E aí o que que acontece? Quando o oráculo não é só a carta em si, o símbolo em si, ele é o processo. O oráculo é um ato mágico. E o ato mágico começa no momento em que você se movimenta. Por exemplo, você vai fazer uma entrega para algum santo, algum orixá, uma divindade, ou vai fazer um ritual. Você comprou a coisa, o negócio já começa a desenrolar. Na magia funciona muito assim. Às vezes, por exemplo, vou fazer um ritual de abertura de caminhos. Mal fui lá, comprei, deixei as coisas, nem fiz o ritual e o movimento já começa a melhorar. Ou, por exemplo, às vezes lá no terreiro, alguém quer fazer uma magia de adoçamento. Comprou os materiais para a gente fazer o adoçamento. Antes de fazer o adoçamento, a relação já começa a melhorar. Por quê? Porque a magia começa na ação, no propósito. O oráculo é um ato mágico. Então, quando você se movimenta, né, sobre o oráculo, já está ali conectado. Então, por exemplo, tem gente que às vezes está com magia, eu jogo cartas também, né? Então, às vezes a pessoa está com uma magia em cima dela, está com uma magia no lombo, né? Dá tudo errado na hora de fazer a consulta da pessoa. Por quê? Porque a energia dela já se conectou com a consulta. E como a energia dela está muito bagunçada, então às vezes o cliente atrasa, eu quase nunca atraso, porque eu sou bem pontual, sou bem organizado com o meu trabalho. Mas quando tem magia em cima, parece que a espiritualidade inferior não quer que eu ajude aquela pessoa. E dá tudo errado. E eu já sei que eu estou conectado, que tem a ver com o jogo daquele cliente. Por exemplo, então vocês conseguem entender que a consulta não é só aquele tempo da consulta. A consulta muitas vezes é tudo que envolve ela. Então, se eu estou embaralhando e cai uma carta, aquela carta tem um significado específico. É um conselho, é uma mensagem do baralho para o meu cliente. É uma mensagem do baralho para a pessoa. Então, se você está ali embaralhando e cai uma carta, presta bastante atenção, porque aquela carta tem um recado espiritual muito importante. É um grito do baralho para aquela pessoa. Tá? Então, isso é um macete que eu ensino para os meus alunos, eu estou ensinando aqui no canal para vocês. Mas não é só isso. Por exemplo, se você está fazendo uma consulta mais completa para o cliente, está fazendo uma consulta de muito tempo, e caiu várias vezes a mesma carta em contextos diferentes. Então caiu lá a carta da raposa no amor, na saúde, na vida profissional. Aquela pessoa está sofrendo uma perseguição e ela tem que se atencionar àquilo, porque essa perseguição é tão importante que está ressoando para várias áreas. Quando uma carta é muito recorrente no jogo, o baralho está te passando uma mensagem de uma situação que está influenciando a sua vida como um todo. Às vezes, por exemplo, se a pessoa tem uma magia em cima dela, cartas que representam magia, né, no oráculo em questão, se for, por exemplo, o baralho cigano, pode ser os ratos, a nuvem, o chicote. Se for o baralho da bruxa, pode ser a carta do feitiço, pode ser a carta do morcego. Se for, por exemplo, as runas, né, pode ser ali, por exemplo, Isa, pode ser Turissãs, pode ser, né, várias runas que expressam ali a negatividade. Se for, né, cada oráculo vai ter ali, se for, por exemplo, nos dados, pode cair muitas vezes o 5, né, e aí depende muito do oráculo em questão que você está utilizando. Então, vai estar várias vezes caindo a mesma energia ruim, o mesmo arquétipo ruim.
Então é sinal que tem alguma coisa ruim que está ressoando na vida. Então, cartas que caem e cartas muito repetidas num jogo devem ser levadas em consideração. Mas não só isso. Por exemplo, nós acendemos uma vela na nossa mesa de leitura. Começa a sair fumaça preta da vela, tem negatividade, tem magia. Tá? E com o seu cliente, porque tudo na hora que eu estou atendendo o cliente está se relacionando com ele, está se relacionando com a energia dele. Já aconteceu em jogo meu, por exemplo, da taça explodir. Já aconteceu em jogo meu da vela, assim, a chama da vela ficar desse tamanho e a vela queimar em 3 segundos. Sabe? Então, inclusive existe uma técnica de interpretação da chama da vela. Se vocês quiserem, eu posso ensinar. Mas aí vocês vão ter que colocar lá nos comentários. Ensina, Gil. Hashtag Ensina Gil. Se vocês colocarem, muita gente colocar, eu vou ensinar para vocês a ler a chama da vela, gratuitamente aqui no canal. Tá? Ainda vou liberar um e-book sobre, mas muita gente tem que pedir. Tem que pelo menos uns 100 Ensina Gil. Tá? Se tiver uns 100 comentários Ensina Gil, eu faço um vídeo ensinando a ler a chama da vela com um e-book gratuito para vocês. Tá? Então, conto com vocês. Então, a chama você vai levar em consideração. Por exemplo, às vezes acontece da água, né, a taça que você coloca na sua mesa, borbulhar, tem um significado, tá? Por exemplo, o baralho que não abre. Nossa, essa é incrível. É raro de acontecer, mas acontece. Por exemplo, o baralho que não abre. Você não consegue tirar a carta, ele fica truncado, ele fica travado. Não é hora de fazer a leitura, ou tem algo impedindo aquela leitura de acontecer. Tá? Isso é raro, mas já aconteceu comigo. Além disso, né, tem outros processos, por exemplo, que podem acontecer durante uma leitura. Por exemplo, vozes na sua cabeça. Já aconteceu, por exemplo, de eu fazer leituras onde o mentor daquela pessoa se comunicou comigo para passar um recado para ela. Mentor de diversas egrégoras. Eu já veio desde Ganesha até Rainha do Cabaré para conversar comigo durante o jogo. Gilberto, meu Deus do céu, isso pode acontecer comigo? Pode. Acontece em todo jogo? Não. Tá? Inclusive, foge de pessoas que vendem recado de mentor para você. Isso não existe. Mas pode acontecer num jogo. Tá? Eu atendo há mais de 7 anos. Eu já atendi milhares de pessoas. E mentores, se comunicarem comigo durante o jogo de alguém, não passou de 10, 15 casos nesses anos todos. E nesses milhares de atendimentos. Então não é uma coisa que vai acontecer todos os dias. Mas você que é oraculista tem que estar apto e aberto para se caso isso acontecer, tá? Porque acontece. Já aconteceu, por exemplo, de eu terminar um atendimento e à noite sonhar com aquela situação, com algum recado ou com alguma informação a mais para dar para o cliente. Então, às vezes, isso também pode acontecer, tá? E aí eu vou lá e passo o recado. Olha, eu sonhei com você essa noite, isso, isso e isso. Complementando a leitura. Às vezes vem esse aspecto de complementar a leitura. Outra coisa que pode acontecer, o ambiente à sua volta, ele vai reagir à energia da pessoa. Então coisas podem quebrar, barulhos podem acontecer, odores podem se manifestar no ambiente. E aí vai depender muito do odor, se é um odor forte, fraco, agradável, desagradável. E aí você vai ler. Então, por exemplo, se tem cheiro de podre, provavelmente é negatividade, magia, demanda, espíritos obsessores. Se é um cheiro de rosas, pode ser um mentor. Pode acontecer também. E tudo isso que acontece à sua volta, barulhos, coisas que caem, coisas que quebram, cartas que caem, odores, fumaça da vela, os desenhos que o incenso... Já aconteceu, por exemplo, de eu fazer leituras de amor, que a fumaça do incenso fazia formatos de coração no ar. Porque aquela relação era uma relação de alma gêmea. Eles tinham uma conexão amorosa muito profunda, muito forte. Então vocês vão levar isso tudo em consideração e vão interpretar esses sinais externos junto com os sinais das cartas, das runas, do baralho, do tarô. Isso é muito sério e muito importante, tá, gente? Se vocês sentem que existe uma relação, leva aquilo ali. Olha, tô sentindo muito peso vindo de você. Sabe, isso é muito legal de acontecer, essas conexões. Isso é o que vai fazer o seu oráculo ficar excepcional, sabe? É isso que vai fazer. Você tem que estar antenado, conectado, tá? Então, o vídeo de hoje é para dizer o seguinte para vocês. Quando vocês estão abrindo um jogo, o que acontece antes, durante e depois
dentro daquele universo está conectada ao assunto. Aprende a ler os sinais à sua volta. Desenvolva uma visão simbólica e essa visão simbólica que você desenvolve vai favorecer, né, ali no seu jogo. E assim, geralmente, gente, são coisas muito fortes, assim, efeitos físicos mesmo. E até assusta a gente que está do lado de cá. Mas aprende a interpretar os sinais, desenvolva uma linguagem simbólica, desenvolva um processo, tá? E assim as suas leituras vão melhorar. Sabia disso? Comenta aqui embaixo se você já viveu algumas dessas experiências. E lembre lá do nosso movimento. Se tiver sem Ensina Gil, hashtag aqui embaixo, eu vou trazer um vídeo sobre ensinando vocês a interpretar a chama da vela. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e até o próximo vídeo. Tchau!